Era o 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. O sol se punha atrás das muralhas de Jerusalém quando uma sombra escura surgiu no horizonte. Um exército, o Império, Babilônia, a nação mais temida da sua época, veio reclamar seu domínio. As portas foram derrubadas, o templo saqueado, os príncipes de Judá acorrentados e arrastados para terras estrangeiras. Entre eles, um jovem cujo destino mudaria o curso da história. Seu nome, Daniel. Desde as cortes da Babilônia até o fim dos tempos, desde os impérios do passado até as profecias do futuro, esta não é apenas uma história de reis e batalhas, não é apenas a história de um profeta na corte de um império. É um aviso. Alguns acreditam que Daniel viu o seu tempo. Outros acreditam que ele viu o nosso. Se as palavras seladas por séculos estão prestes a se cumprir, os sábios entenderão. Os habitantes de Jerusalém ouviram o estrondo dos tambores antes de ver a fumaça. Os sentinelas gritavam advertências, mas todos já sabiam o que estava por vir. A Babilônia havia chegado. O exército do rei Nabucodonosor avançava como um rio imparável. Ninguém podia resistir ao seu poder. Cidade após cidade havia caído sob seu domínio, e agora Jerusalém era próxima. Os soldados arrombaram os portões, e o caos tomou conta das ruas. As casas foram saqueadas, o templo de Deus profanado. Seus vasos sagrados e tesouros foram arrancados e levados para longe, para os templos dos deuses pagãos. Mas a Babilônia não conquistava apenas com espadas. Conquistava também mentes. O rei Nabucodonosor ordenou: tomai dentre os filhos de Israel os mais sábios, os mais fortes, os mais hábeis em toda a ciência. Levai-os ao meu palácio, para que sejam educados na sabedoria da Babilônia. Que esqueçam seus deuses, seus costumes, sua língua. Que sirvam ao meu reino. Assim, jovens nobres foram arrancados de sua terra e obrigados a marchar pelo deserto, deixando para trás tudo o que conheciam. Entre eles, 4 nomes se destacariam na história: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não sabiam o que os aguardava na Babilônia, mas em seus corações havia apenas uma certeza: mesmo em terra estrangeira, continuariam fiéis ao seu Deus. A viagem foi longa. A poeira do deserto cobria seus rostos. Quando finalmente avistaram os portões da Babilônia, encontraram algo jamais visto: torres douradas, templos colossais, jardins suspensos. A cidade brilhava com um esplendor quase divino. A Babilônia não era apenas a capital de um império. Era o símbolo do poder absoluto. A primeira mudança imposta foi a identidade. Seus nomes hebreus são uma lembrança de um Deus derrotado, disseram os oficiais. Agora terão nomes babilônicos, em homenagem aos nossos deuses. Daniel tornou-se Beltesazar. Ananias tornou-se Sadraque. Misael tornou-se Mesaque. Azarias tornou-se Abed-nego. Era uma tentativa de apagar sua fé, fazê-los esquecer quem eram. Mas a Babilônia não queria apenas mudar seus nomes. Queria transformar suas almas. As mesas do palácio estavam repletas de iguarias requintadas, carnes assadas, vinho em taças de ouro, comida digna de um rei. Mas Daniel hesitou. O aroma era tentador, mas ele sabia: aqueles pratos eram consagrados a deuses pagãos. Comer daquela mesa significava mais do que se alimentar. Significava se submeter. Permita-nos comer apenas legumes e beber água por 10 dias, pediu Daniel ao chefe dos eunucos. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens. O oficial temeu que eles ficassem fracos, mas concordou. 10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e fortes do que os demais. O Deus de Israel os havia sustentado. Anos se passaram. Daniel e seus amigos cresceram em conhecimento e sabedoria. Tornaram-se 10 vezes mais sábios do que os magos e astrólogos da Babilônia. Mas então, Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. O esplendor de seu império não lhe dava paz.
A glória da Babilônia não lhe trazia descanso. Tragam-me meus sábios, meus astrólogos, meus adivinhos, ordenou o rei. Quero que me revelem o significado deste sonho. Os magos se apresentaram, esperando que o rei contasse o sonho para que pudessem interpretá-lo. Mas Nabucodonosor os surpreendeu. Não, quero que me digam o sonho e a interpretação. Se sois verdadeiros sábios, deveis ser capazes de revelá-lo. Os astrólogos se entreolharam, atonitos. Nunca antes o rei havia feito tal exigência. O rei vive para sempre, disseram. Conta-nos o sonho, e nós te daremos a interpretação. Mas o rei se enfureceu. Não, se não me disserem o sonho, serão executados. Os magos tentaram argumentar, insistindo que somente os deuses poderiam revelar tal mistério. Mas Nabucodonosor, irado, decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. Entre os condenados estava Daniel. Quando soube do decreto, Daniel buscou seus amigos. Oremos, disse ele. Oremos para que o Deus dos céus nos revele este mistério. Naquela noite, em uma visão, o sonho do rei foi revelado a Daniel. Ao amanhecer, ele foi levado diante de Nabucodonosor. És capaz de me dizer o sonho que tive e seu significado? Perguntou o rei. Ó, rei, nem sábios, nem astrólogos, nem magos podem revelar o que pedes. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Daniel então descreveu o sonho. Uma grande estátua se erguia diante do rei, majestosa e imponente. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados de ferro e barro. De repente, sem que mão alguma tocasse, uma pedra foi cortada da montanha. Ela atingiu os pés da estátua, e toda a imagem se desfez. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro foram reduzidos a pó. Mas a pedra cresceu até se tornar uma grande montanha que encheu toda a terra. Este foi o teu sonho. E agora, ó rei, ouve sua interpretação. Tu és a cabeça de ouro. Teu império é glorioso, forte, sem rival. Mas depois de ti virá outro reino, inferior ao teu. Depois outro e outro, até que um último reino se levante, dividido, fraco e fragmentado. Mas no final, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. O salão do trono ficou em silêncio. Nabucodonosor olhou para Daniel. Depois para os magos e astrólogos que nada puderam dizer. Então, o rei se inclinou diante de Daniel. Verdadeiramente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios ocultos. A partir daquele dia, Daniel foi exaltado na Babilônia. Ele se tornou o governador principal de toda a província e o chefe dos sábios. Mas Daniel sabia algo que o rei ainda não entendia. Nabucodonosor podia se sentir invencível, mas seu reino, como todos os outros, um dia cairia. Os anos se passaram e a Babilônia continuou com seu domínio sobre o mundo. Nabucodonosor no auge do seu poder. Não esqueceu o sonho da estátua, mas em seu coração não decidiu aceitar seu destino, se ele era cabeça de ouro, porque permitiria que outro reino substituísse. Então tomou uma decisão, a construção de uma estátua própria de ouro, uma imagem colossal, com mais de 27 metros de altura, não apenas a cabeça, mas toda ela, como uma declaração de seu desejo. Seu reino não teria fim. Ordenou que todos os governantes, príncipes e sábios de seu império se reunissem na barreira de Dura para a inauguração da estátua. Então a voz do arauto proclamou em um tom forte e solene: é ordenada a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara e de todos os instrumentos musicais. Vós vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor clamou. E qualquer um que não se prostrar e não adorar será imediatamente lançado em uma fornalha ardente. E a música soou. Milhares de pessoas caíram de joelhos diante da imagem, desde o mais alto governador até o mais humilde cidadão. Todos se prostraram. Todos, exceto 3,
Os governantes da Babilônia, ao verem que alguns não se ajoelharam, correram para informar o rei. Foi então que um governante babilônico disse: Ó, rei, vive para sempre. Há alguns homens dentre os judeus, mas aqueles que puseste sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, eles não obedeceram ao teu decreto, não agendaram os teus deuses, nem se inclinaram diante de teu santo. Nabucodonosor ficou cheio de fúria, mandou chamar os 3 jovens e deu uma última chance. Nabucodonosor contornou um ameaçador, disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não adorais minha estátua. Vos darei uma última oportunidade quando ouvirdes uma música. Prostrai-vos e adorai, porque senão, sereis lançados na fornalha ardente. Então quero ver se o vosso Deus possa livrar das minhas mãos. Mas os jovens não tremeram. Sadraque, com voz firme, pronunciou as seguintes palavras: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre este assunto. Nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha ardente. E da tua mão, ó rei, ele nos livrará, mas eu não farei, ainda assim, não adoraremos o teu santo. O rosto do rei se transformou. A ira então se acendeu. Nabucodonosor pediu que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mandou que os homens mais fortes de seu exército amarrassem os 3 jovens e os lançassem ao fogo. As chamas eram tão intensas que os próprios soldados que os lançaram morreram queimados. Ao se aproximarem, os corpos dos jovens desapareceram no meio das chamas. Para todos era o fim. Mas, nesse exato momento eu vejo 4 homens, e eles não estão amarrados, estão andando dentro do fogo sem nenhum dano. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Os presentes olharam para dentro da fornalha e viram o que parecia impossível. Triste, Mesaque e Abed-nego estavam lá, mas não estavam sozinhos. Uma figura luminosa caminhava entre eles, um ser que nenhum homem da Babilônia poderia explicar. Então, Nabucodonosor, tremendo, se reuniu em direção à fornalha. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde, e os 3 jovens saídos do meio das chamas. O fogo não havia tocado seus corpos. Nem um único fio de cabelo de suas cabeças foi queimado. Suas roupas não tinham cheiro de fumaça. O silêncio era absoluto. Todos sabiam o que aquilo fazia. O Deus de Israel havia respondido. Nabucodonosor, o monarca mais poderoso da terra, caiu de joelhos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, nenhum outro Deus pode livrar como este. A partir de hoje, decretou que ninguém em todo o meu reino falará mal do seu Deus, porque não há outro como ele. O rei honrou os 3 jovens e os promoveu na Babilônia, mas, enquanto Babilônia celebrava a grandeza desse milagre, Nabucodonosor ainda não havia aprendido uma lição mais importante. Em breve, ele mesmo experimentaria o poder do Deus Altíssimo, apesar de tudo que havia visto, apesar dos sonhos revelados, apesar de ter testemunhado com seus próprios olhos o milagre do forno ardente. Nabucodonosor ainda não entendeu a verdade mais importante: seu poder não era dele, sua glória não era dele. Seu reino só existia apenas porque Deus o havia permitido, mas em seu coração ele ainda acreditava que sua grandeza era eterna. Até que um novo aviso chegou uma noite. O rei teve outro sonho, um sonho que o inquietou profundamente. Mas ninguém conseguiu explicar até que Daniel foi chamado. Belzazar, chefe dos sábios, sei que em ti habita o espírito dos deuses. Nenhum mistério te é oculto. Ouve o meu sonho e me dá sua interpretação. O rei começou a relatar: em meu sonho, vi uma grande árvore no meio da terra, sua altura chegava até o céu. Seus ramos se estendem por toda a terra, seu fruto alimenta todas as criaturas. Mas então desceu um vigilante do céu, um mensageiro, e com voz forte, proclamou: derrubem a árvore. Cortem seus ramos, espalhem seu fruto, mas deixem na terra o tronco com suas raízes, atado com correntes de ferro e bronze, que seja humilhado. Que sua mente seja mudada, que se torne como os animais do campo e que assim permaneça por 7 tempos.
até que todos reconheçam que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Daniel ouviu atentamente e seu rosto se entristeceu. Ele sabia o que tinha o sonho, mas não queria dizê-lo. A mensagem era clara, e não era boa para o rei. Foi então que Daniel pensou: meu coração se perturbou. Desejava que este sonho se aplicasse aos inimigos do rei e não a ele. Mas Deus me havia mostrado seu significado, e eu não poderia me calar. Daniel se dirige a Nabucodonosor e diz: ó, rei, a árvore que viste é você. Tua grandeza se estende sobre toda a terra. Teu poder é inigualável, mas chegará o dia em que será cortado, serás afastado dos homens, será lançado entre os animais do campo, comerá erva como os bois, teu corpo se molhará com o orvalho do céu, e assim permanecerás por 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo é quem governa sobre os reinos dos homens. Mas o tronco da tua árvore permanecerá com suas raízes, porque o teu reino será restituído. Quando reconheças que apenas Deus é soberano, ó rei, ouve meu conselho, rompe com teus pecados, pratica justiça, tem misericórdia dos pobres. Talvez assim prolongue sua paz. O rei ouviu em silêncio, mas seu coração resistido. Os meses se passaram, 12 meses, tempo para arrepender, se tempo para mudar. Mas Nabucodonosor não mudou, até que chegou o dia em que seu orgulho foi quebrado. Era uma tarde dourada sobre a Babilônia. O rei caminhava pelos corredores de seu palácio, contemplando a cidade que havia construída. Seus olhos percorriam os templos, as muralhas, os jardins suspensos. E em seu coração havia apenas uma certeza: ele havia conseguido. Não é esta grande Babilônia, que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? E naquele mesmo instante, enquanto as palavras ainda estavam em sua boca, uma voz desceu do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, teu reino te é tirado dentre os homens, serás expulso com as feras do campo habitarás, comerás erva como os bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. E num instante a mente do rei mudou. Sua razão desapareceu. Seus pensamentos humanos sumiram, suas mãos tremiam, seu corpo se curvou, sua pele tocou a terra e Nabucodonosor, o monarca mais poderoso do mundo, caiu de joelhos como um animal. As portas do palácio se abriram e os servos gritaram de horror, porque o grande rei da Babilônia já não era um homem. Os dias passaram os meses, os anos. Nabucodonosor vivia no campo. Suas roupas tornaram-se trapos, seus cabelos cresceram como penas de águia, suas unhas como garras das feras e seu alimento era a erva do campo. A Babilônia tinha um novo rei. Nabucodonosor havia se tornado o que seu coração refletia um animal, até que os tempos proféticos se cumpriram 7 anos depois. Um dia, enquanto o vento soprava pelas bacias, algo mudou. Meus olhos se abriram, olhei para o céu e, naquele instante, minha razão voltou a mim. Nabucodonosor caiu de joelhos, mas desta vez não por orgulho, não por grandeza, mas por rendição. Agora, bendigo o Altíssimo, louvo e glorifico aquele que vive para sempre, porque seu domínio é eterno e seu reino dura por todas as gerações. Ele faz o que quer com os reinos da terra, e não há quem possa deter sua mão. E naquele mesmo momento seu reino lhe foi restaurado, sua glória voltou, seus príncipes o buscaram e Nabucodonosor voltou a sentar-se no trono da Babilônia, mas nunca mais foi o mesmo, porque agora sabia a verdade. Não havia outro rei, não havia outro poder. Somente Deus governa sobre os reinos da terra. Os anos passaram. Nabucodonosor morreu, e com ele a era de seu domínio absoluto. Babilônia continuava sendo a joia do mundo, mas a semente de sua ruína já estava plantada. Essa é a primeira parte da história de Daniel. Se você gostou, deixa o like. Comente sobre essa história. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que reinas sobre os céus e a terra, ensina-me a confiar plenamente em Ti.
Assim como revelaste teu poder e tua soberania ao rei Nabucodonosor, mostra-me que tudo o que tenho e sou vem de ti. Ajuda-me a não ser tomado pelo orgulho, mas a reconhecer que a glória e a honra pertencem somente a ti. Dá-me um coração humilde, como fizeste com Daniel, para que eu possa sempre andar nos teus caminhos e buscar a tua vontade. Que eu nunca me esqueça de que és o único Deus verdadeiro, que estabelece e remove reis, que concede sabedoria e entendimento aos que te buscam. Como ensinaste ao rei Nabucodonosor através dos sonhos e das provações, ensina-me a depender de ti em todas as coisas. Senhor, que minha vida seja um testemunho do teu poder e da tua graça, para que eu possa glorificar teu nome em tudo o que faço. Em nome de Jesus. Amém.